Fala pessoal, sou eu, Gabriel Oliveira, M.S. Sejam muito bem-vindos ao PodCap, o podcast do Cap Grapiúna. Estamos recebendo hoje aqui a professora aqui do Cap Grapiúna, Isis Conrado. Olá! Olá, professora Isis, como é que a senhora está? Estou muito bem e muito agradecida por estar aqui. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso PodCap. Ficamos muito felizes pela sua presença. Eu que fico muito feliz. Desde já gostaria de agradecer e parabenizar tanto você, Gabriel, pela condução do programa, que está indo muito bem. Também gostaria de parabenizar os nossos professores, Dai, Alan, pela idealização, coordenação e toda essa condução desse programa maravilhoso. E também parabenizar a equipe gestora, né? Direção, Denise e Bruna, que abraçaram o projeto, e a coordenadora Patrícia. Então, desde já, um abraço para todos vocês. Tá certo. E muito obrigado. De nada. Pessoal, antes disso, por favor, curta, comente e compartilhe aqui no nosso PodCap. E também se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Vá na opção todos, clique lá e toda vez que for postado um vídeo, uma entrevista, você será notificado. Aguardamos. Contamos com a sua inscrição, tá certo? Professora Isis, vamos fazer aqui uma audiodescrição para o nosso público. Vamos tá lá. Certo? Tá certo. Bem, pessoal, eu estou com o meu cabelo curto, bigode e cavanhaque, a jaqueta na cor preta, por baixo uma camisa na cor bege, o meu relógio e também aqui, como sempre, a nossa cortina na cor vinho. Professora Isis, por favor. Então, eu tenho uma estatura mediana de 1,66 m, pele clara, cabelos longos, escuros. Estou vestindo um conjunto preto com listras brancas, né, um conjunto de alfaiataria risca de giz e um blazer branco. E na minha frente tem vários objetos coloridos, que são objetos que durante o programa eu vou estar apresentando, que são alguns recursos pedagógicos. Tá certo, então. Agora sim, podemos começar? Podemos. Bem, o tema de hoje é a psicomotricidade. Então, professora Isis, o que seria a psicomotricidade? Então, a psicomotricidade é uma abordagem que compreende o ser humano de forma global, compreendendo de forma integrada a parte motora, que é o corpo, a parte cognitiva, que é o pensamento, e as emoções. Então, a gente entende o ser humano de forma única, integrada. O corpo é a base da construção do sujeito, é a base da construção dos conhecimentos, porque é através do corpo que nós percebemos, sentimos, experimentamos o mundo. E o movimento é uma forma de expressão e de comunicação. E também, através do movimento, a gente compreende como o pensamento está sendo estruturado. É importante dizer também que o corpo é a primeira linguagem da criança, porque antes mesmo dela falar, ela se expressa com o seu corpo. E a psicomotricidade também está relacionada com como esse sujeito se percebe no espaço e no tempo. E para isso a gente trabalha alguns elementos que vai ajudar esse sujeito a se desenvolver. Esses elementos são a coordenação motora, que pode ser global ou coordenação motora fina. Temos também a tonicidade, o equilíbrio, a lateralidade, a organização espaço-temporal, o esquema corporal, imagem, e tudo isso trabalhados vão ajudar a este indivíduo, a essa criança ou esse adolescente a melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem. Tá certo. Então, nesse caso, é em geral ou apenas para crianças e adolescentes? Não, ele é em geral, porque a gente entende que o ser humano se desenvolve ao longo de toda a sua vida. Mas é lógico que é muito importante que ela seja trabalhada nos primeiros anos, né, na infância. É muito importante você perguntar isso, porque a criança, ela precisa ser estimulada desde o início, porque esse estímulo que vai proporcionar que ela, quando chegar na fase escolar, ela esteja pronta
conta para as aprendizagens e todo aquele trabalho acadêmico que é desenvolvido, sobretudo no processo de alfabetização, que envolve leitura, escrita e outros conhecimentos. Tá certo, excelente. E de que forma a psicomotricidade pode ser realizada no atendimento educacional especializado, o AEE? Então vamos primeiro falar o que seria o AEE, o atendimento educacional especializado. A função do AEE é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras de aprendizagem para que o aluno tenha acesso, de fato, ao processo de ensino-aprendizagem, para que ele possa, de fato, participar do processo educacional. Então, ele é importantíssimo para a inclusão escolar dos estudantes que possuem deficiências, transtornos ou altas habilidades. Então, dentro desse contexto, a psicomotricidade, ela apresenta-se como uma ferramenta muito importante justamente porque ela vai entender aquele estudante de forma ampla, entendendo os aspectos motores, cognitivos e emocionais. E isso vai fazer com que ele se desenvolva de forma global. Então, quando o aluno chega para a gente, inicialmente fazemos uma avaliação. Nessa avaliação, a gente identifica quais são as potencialidades daquele estudante, o que ele já sabe fazer, o que ele domina e também o que ele precisa aprender, o que ele precisa desenvolver. A partir disso, a gente vai identificar suas principais necessidades e fazer um planejamento individualizado. Dentro dessas necessidades também, para além daquelas necessidades que envolvem a questão da leitura, as habilidades de escrita, raciocínio lógico, matemático, também a gente procura desenvolver essas habilidades psicomotoras. E aí vai contribuir de forma significativa para que esse aluno se desenvolva. Então, alguns problemas de aprendizagem que ele tem em sala de aula, ele é de ordem psicomotora. Então, quando a gente trabalha de forma lúdica a psicomotricidade, ele vai ter resultados positivos em sala de aula. Tá certo. Então, nesse caso, atende todos os tipos de deficiência, certo? Sim. Então, a gente hoje tem um público muito grande com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Temos também muitos que vêm com laudo diagnóstico ou a suspeita do TDAH, que é o transtorno do déficit da hiperatividade e atenção. Temos também muitos alunos com a deficiência intelectual, mas também temos os deficientes visuais, deficientes auditivos, alguns também com a deficiência física, motora, e é um pouco do nosso público-alvo. E você poderia dar alguns exemplos da psicomotricidade? Posso dar muitos e trouxe muitos exemplos práticos, certo? Então, vamos lá. Primeiro aspecto que a gente pode falar é da tonicidade. A tonicidade, ela é a base do movimento, porque ela refere-se ao nosso tônus muscular, que permite tanto a gente se manter na postura sentada, em pé, ereta, quanto também a gente iniciar os movimentos. E a gente pode trabalhar a tonicidade através de muitos jogos e brincadeiras que envolvem o empurrar, o puxar. Um exemplo é o cabo de guerra, que a gente precisa fazer força. A gente pode trabalhar com brincadeiras que envolvem o equilíbrio, atividades que envolvem também o relaxamento, para a gente entender a parte do relaxamento, a parte da contração, e aí vai desenvolvendo a consciência corporal. A gente também trabalha a coordenação motora. A coordenação motora, ela pode ser tanto ampla quanto a motora fina. A coordenação motora global, ela envolve os grandes músculos do nosso corpo. Então, são movimentos muito maiores, que envolvem a questão da locomoção, a questão das ações corporais amplas. Aí o exemplo, o caminhar, o saltar, o correr. Então, a gente utiliza muitos circuitos psicomotores, onde o aluno vai, dentro de uma mesma sequência, explorar as diversas formas de saltar. Então, ele vai saltar com os dois pés, os pés afastados, saltar com um pé, a perna direita, a perna esquerda, ele vai correr, ele vai andar sobre linhas. E aí a gente utiliza muitos recursos, que são os cones, os arcos,
bastão, step, jump, todos os recursos que a gente tem disponível. Para a coordenação motora fina, a gente já fala de um movimento mais refinado, que utiliza movimentos de mãos e dedos, que são movimentos mais precisos, musculaturas menores, que são movimentos mais delicados. E aí eu vou dar exemplos de coisas que a gente pode fazer para desenvolver a coordenação motora fina. Um exemplo é esse aqui, que é um brinquedo muito comum entre as crianças, vou te passar, que é o poppet, que você fica ali apertando, né? Temos a massinha de modelar, que ele é excelente, toda criança precisa brincar, amassar, pegar, sentir texturas. Temos o pregador, que a gente trabalha a pinça, né? E aí, para pegar objetos, isso. Aí você pode pegar objetos, colocar, né, em recipientes. A gente tem palitinhos, a gente tem também pinças. Pega essa pinça aí para você ver. Isso. Aí tem esses brinquedinhos que também de encaixar. Aí naqui você vai colocar, né, faz a força, você faz a pressão do dedo, você trabalha essa tonicidade dos dedos. Quebra-cabeça também é muito importante. Esses traçados, né? Eu vou te passar, acho que você já usou isso aí para a escrita cursiva, né? Já. Isso aqui é muito utilizado. Sim, que a criança pode estar utilizando. Depois ele parte, né, para traçados no papel. Temos também um alinhavo, que é esse, pega um cadastro onde a gente vai passando. Deixa eu passar para você. Aí a gente tem que colocar aí nos buraquinhos. Temos também um trabalho de enfiagem, que é também muito bacana, onde você vai aumentando aqui as espessuras, vai diminuindo, né? Quanto menos coordenação, a gente pega com buraquinhos maiores, cordões mais grossos, até a gente ir para essa infinidade de possibilidades de miçangas, que a criançada adora, faz pulseira, e isso tudo é pedagógico. Temos também aqui essa plaquinha de madeira, onde tem, né, bloquinhos de encaixes, que você, além de trabalhar a questão dessa coordenação, tem a questão da sequenciação, organização de cores. Vou passar para você também. Então, isso tudo aqui são exemplos, né, da coordenação motora fina. Um outro exemplo que eu trouxe, a importância do amassar a bolinha de papel. Ele é muito importante. Deixa eu pegar na sua mão. Pronto. Amassar a bolinha de papel é muito importante. O recorte. Aí eu trouxe aqui tanto essa tesoura é aquela tesoura comum escolar. Sim. Tomei, Gabriel. E essa aqui, que é uma outra tesoura. Aqui, quando a criança ela não tem a coordenação para pegar com os dedos a tesoura, ela usa essa tesoura vai e vem, que ela usa uma pega-palmar. Então, tem crianças que ela... Gabriel, pronto. Tem crianças que vão se adaptar a esse tipo de tesoura. Então, isso tudo aqui é só coordenação motora fina. Esse daqui ainda não tinha visto. Pois é. Temos também a noção corporal, que diz respeito a imagem do sujeito, né? Como é que ele se percebe, como é que ele se vê. Para isso a gente pode trabalhar jogos de imitação, trabalhar atividades de espelho. Eu também trouxe aqui uma que a gente utiliza muito, que são cartões, onde tem bonequinhos com algumas poses. Vou mostrar aqui para o público. E aí eles têm que imitar essas posições. Isso vai ajudar a questão da imagem, né, do esquema corporal, como é que ele compreende o corpo, como é que ele pode movimentar esse corpo. Se quiser dar uma olhada em um dos exemplos. Temos também a orientação espacial, que ajuda a pessoa se reconhecer num espaço, né? A questão da sua posição, se você está à frente, se você está atrás. E aí a gente vai trabalhar muitos conceitos de frente, trás, cima, baixo, por dentro, por fora. E aí é muito legal você trabalhar labirintos, caça ao tesouro, esses brinquedos de montar, desmontar, quebra-cabeça, isso tudo ajuda a trabalhar com essa percepção de espaço. Temos a estruturação do tempo, essa percepção temporal, que a gente trabalha diretamente com ritmo, né? O movimento, ele tem um ritmo, tem uma cadência. E para isso a gente trabalha tanto palmas, trabalha instrumentos, por exemplo, com pandeiro, onde a gente bate e o aluno tem que andar de acordo com o movimento que a gente faz com o instrumento. Além de usar
a própria música. Temos também o equilíbrio, que é essa capacidade de se manter estável, e pode ser tanto em repouso quanto em movimento. Aí a gente tem o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. E aí a gente pede para que ele faça atividade se equilibrando em um pé. Um exemplo que eu faço é isso aqui. Coloco esse objeto numa superfície e ele vai ficar com o pé no chão, onde ele tem que passar essas bolinhas, né, para o outro lado. Depois ele troca o pé, só para você perceber. E aí você pode pedir que eles façam outras coisas. Outra coisa bem bacana para o equilíbrio é esse disco de equilíbrio. A gente utiliza também essas superfícies que não são fixas, né? Como almofadas, colchonetes, ou disco. Esse aqui você conhece, que eu já te botei para ficar em pé aí. E depois que fica em pé tem que jogar bola, fazer várias coisas. Tem que ter equilíbrio. Muito equilíbrio. Pronto. Aí temos também a parte que a gente trabalha com a manipulação de objetos, usando mãos e pés. E para isso a gente usa bola, né, que é a dominância pedal e manual. E aí o aluno vai explorar infinidades de jogar, agarrar, quicar a bola, chutar, usando sempre os dois lados do corpo. E aí a gente utiliza muitos esportes, muitas atividades pré-desportivas, né, porque elas envolvem bola e torna também a atividade, né, mais prazerosa. Temos a lateralidade, que basicamente tudo que a gente trabalha, a gente vai sempre trabalhar a lateralidade, que é essa compreensão dos lados do nosso corpo, lado direito, lado esquerdo. Então, é desenvolver uma atividade com a mão direita e desenvolver com a mão esquerda, com o pé direito, com o pé esquerdo. E, para finalizar, né, um pouco dessa parte, dizer que tudo isso vai ajudar e vai contribuir com as funções executivas, vai trabalhar com estimular a concentração, o foco, porque ele, quando está nesses movimentos, nessas práticas, ele, né, tem que estar concentrado e focado. Olha, essa questão aí é muito, muito interessante mesmo. Trabalha, né, com a concentração, com o psicológico, né? Sim. Alguns desses aqui eu já havia trabalhado. Sim. Mas de impressionar, né? Só não sabia o que era com esse objetivo, né? Com certeza. Com certeza. E dar um exemplo, né? O pandeiro também já uso muito com os meus amigos quando a gente sai para passear. Ah, isso também. Aí é bacana. Aí estão trabalhando o ritmo. Muitos pagodes. E a educação física, ela faz parte da psicomotricidade? Pronto, vamos fazer agora esse casamento, né, da educação física e a psicomotricidade. A educação física, ela trabalha com o nosso corpo em movimento e ela compreende essa unicidade que integra corpo, mente e emoções. Ela também entende que o corpo, ela se desenvolve lá desde da barriga da mãe, o movimento vai vindo ali desde o nascimento e o ser humano vai se desenvolver ao longo do tempo e o movimento também vai se desenvolver ao longo da vida. E aí ele vai se desenvolvendo de habilidades mais simples para atividades mais complexas, né? E a educação física, ela trabalha com um conteúdo específico que é a cultura corporal. O que é a cultura corporal? Todo esse acervo que a humanidade foi produzindo com seus corpos, com fim lúdico, fim artístico, foi sendo integrado ao que a gente entende de cultura corporal. Então, o exemplo é os esportes, as ginásticas, a dança, a capoeira, as lutas, os jogos. Então, a gente trabalha com esse conhecimento. Então, quando a gente trabalha a psicomotricidade, que é tudo isso que a gente já falou aqui, né, de forma resumida, sim, dentro desses elementos da cultura corporal, a gente torna a psicomotricidade mais motivacional, a gente dá um sentido e uma finalidade ao movimento, porque o aluno ele não vai pular só por pular, ele vai pular porque ele tem que desenvolver alguma habilidade dentro do esporte, ele não vai correr só por correr, ele não vai quicar uma bola só por quicar. Ele tem uma finalidade, né? Então, ele encontrando sentido, ele faz, inclusive, com mais vontade. Então, eu vou dar um exemplo para ficar assim, bem claro como a psicomotricidade vai entrar nesses conhecimentos da cultura corporal. O exemplo da dança. A dança, quando a gente trabalha, vai trabalhar muito a questão da orientação espacial.
que é esse indivíduo que vai se colocar em um espaço, que tem que se posicionar em relação a outras pessoas. Ele precisa se deslocar o tempo todo ali na dança, ele precisa ir para frente, ele precisa para trás, vai para a direita, para a esquerda. Ele precisa fazer formações com os colegas, onde ele precisa formar um círculo, uma fila, uma diagonal. Então, isso tudo é orientação espacial. A dança também vem trabalhar a questão da percepção do tempo, como eu tinha falado. O tempo é o ritmo. E a dança o tempo todo vai trabalhar com essa cadência, com o ritmo. Se o movimento ele é rápido, se ele é lento, se ele é um movimento fluido, se ele é um movimento interrompido. Qual o momento, qual o ritmo, qual a passada que eu tenho que dar, né, de acordo com a melodia, com uma música. A dança também vai trabalhar com a coordenação global, já que envolve grandes musculaturas e a gente tem que fazer, né, deslocamentos, movimentos amplos. A gente também vai trabalhar a lateralidade, porque o tempo todo a gente usa a referência dos lados do corpo. Levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, perna direita à frente, perna direita atrás, perna esquerda. Então, a gente trabalha muito essa questão da lateralidade. Vamos trabalhar também com equilíbrio, o tônus muscular, que é essa capacidade, né, de estar tanto dar estabilidade aos movimentos, tanto quando a gente está ali paradinho ou quando a gente está se movimentando. Trabalha também o equilíbrio, porque a gente, né, precisa desse equilíbrio durante os movimentos. Além disso, a dança vai contribuir também com funções executivas. Memória, por exemplo. O tempo todo a gente vai colocando informações novas para aquele aluno, ele vai precisar armazenar essas informações. Então, ele aprende um passo, 2 hoje, na próxima aula, a gente retoma esses passos e já coloca outros. E aí ele vai conectando essas informações para montar sequências coreográficas e aí vai repetindo e vai memorizando. Além disso, a gente vai, né, trabalhando com a questão desses controles de pensamento, de ações, de emoções, essa capacidade de pensar de forma criativa, de tomar decisões, de pegar um movimento e ver como ele se adequa àquele tipo de música, como ele se adequa para representar uma dança que tem uma determinada temática. Além disso, a dança vai trabalhar com as emoções, trabalha com a autoestima, com a socialização. Então, a partir do momento que ele compreende seu corpo, ele se movimenta com esse corpo, ele vai tendo mais autonomia, autoestima, e ele muda a forma de se relacionar com si mesmo e com o próximo. Então, isso tudo vai ajudar. Os fatores emocionais e sociais também. E aí você imagina que dança, eu fiz um resumo, né? Daria um outro programa. Mas imagine que tudo isso pode ser trabalhado dentro do esporte, das lutas, da capoeira, da ginástica. Todos esses elementos da cultura corporal também vão trabalhar os elementos da psicomotricidade. Tá certo, porque nesse caso, como você falou, o esporte e a dança são, se eu entendi direito, são formas de se expressar. Sim, também são formas de se expressar. Tá certo. Mas nesse caso aí da dança, quais são aquelas assim mais utilizadas, mais a pessoa usa para se expressar? Tem aquela específica? Não, quando eu trabalho a dança com os alunos do CAP, eu primeiro trabalho alguns movimentos básicos e que esses movimentos básicos podem transitar em diversos tipos de dança. Então, movimentos que você pode utilizar no forró, que você pode utilizar no samba, que você pode colocar dentro de uma música pop. E aí você vai trazendo também estilos diferentes para eles conhecerem música, perceber, né, a diferença rítmica. E aí, a partir do grupo, a gente vai construindo. O que é que esse grupo se identifica, né? Qual a identidade? Se identifica com qual modalidade, com qual estilo de música? Porque aí a gente parte também do que o aluno traz, do que o aluno sente, de como o aluno se expressa melhor. Então, aí a gente vai... o grupo, é o aluno que vai dar essa tonalidade, né, no processo de ensino. Tá certo. Que bom, muitas pessoas não imaginavam, né? Isso trabalha com o psicológico. Sim, com da certeza. pessoa, uma forma de expressão.
E como todas essas coisas que já foram citadas até o momento, pode ajudar o aluno que está na fase da escrita, da leitura? Como é que isso pode vir a ajudar? Muito boa pergunta, porque a gente recebe muitos alunos que chegam aqui com essa dificuldade, né, de leitura, de escrita, e com isso tem um atraso, né, no processo de alfabetização. A gente precisa entender que o desenvolvimento humano ele vai seguir uma ordem. Claro que ela não é rígida e cada um vai ter o seu ritmo. Então, quando tem um bebezinho em casa, a gente vai observando quando é que ele começa a sustentar o pescoço, quando ele começa a rolar, quando ele começa a sentar. Então, essas etapas passam primeiro pela tonicidade, nesse desenvolvimento, esse controle da musculatura. Aí vem depois o controle postural, onde ele consegue sentar, engatinhar, andar. Aí vai ampliando para uma coordenação motora, a noção do corpo, a noção desse corpo no espaço, domínio de lateralidade, e ele vai construindo a sua autonomia, vai ali conquistando este corpo para aprendizagens futuras. Então, antes da criança escrever, ela precisa explorar tudo isso. Ela precisa explorar o máximo de movimentos, né? Por isso que a gente precisa estimular essa criança, colocar objetos, texturas diferentes. Ela precisa engatinhar, ela precisa rolar, ela precisa correr, agarrar, chutar. Então, ela precisa ter essa vivência. E antes da idade escolar, né? Então, a gente não pode esperar que a criança entre na escola para vivenciar tudo isso. Então, ele precisa ser estimulado desde casa. E muitas vezes, esse problema da escrita, ela tem a ver com essa queima de etapas, porque ele não vivenciou tudo isso. A coordenação motora nossa, ela se desenvolve da forma global para específica, né? Da forma geral para especializada. E a escrita, ela é uma coordenação especializada. Então, assim, a escrita, a gente vai posicionar um lápis na mão, que tem uma pega específica, ela precisa, né, de dedos com a tonicidade adequada de uma mão. Só que essa mão, ela não está isolada do corpo. Ela está conectada a um punho, que está conectada a um cotovelo, que está conectada a um ombro, que está conectada a todo um corpo. Então, todo esse corpo precisa estar em equilíbrio, tá já trabalhado para que ela consiga, né, desenvolver essa atividade, né, da escrita. Por isso que não é bom antecipar a escrita na fase da criança. Então, antes de pegar no lápis, ela precisa pegar na massinha, ela precisa brincar com esses brinquedos onde ela encaixa, ela monta, ela vai ter uma pega inicial com lápis, né, que é a pega palmar, ela risca de qualquer jeito, até ela ir refinando esse movimento que é o movimento da escrita. E aí a gente vai para uma área, né, que já é uma outra área da psicomotricidade, que é a grafomotricidade, que é a área justamente que vai interferir nessa forma de escrita, porque essa escrita ela precisa ser funcional, ela precisa ser fluida, ela precisa ter precisa ser rápida, legível, e aí vão ter alguns fatores que é importante, né, frisar, alguns fatores que vão interferir nessa escrita. Um deles é a maturação do sistema nervoso. Então, a gente não pode pedir para uma criança correr antes dela ter andado, que ela precisa, né, de uma maturação do sistema nervoso, de um corpo. Então, por isso, como eu já falei, não é bom adiantar alguns movimentos, dentre eles a escrita, algumas coisas especializadas demais, porque a criança precisa dessa maturação. A gente precisa também ter um desenvolvimento psicomotor geral, né? Esse corpo todo precisa estar trabalhado antes da gente conseguir desenvolver uma atividade mais refinada, que é a escrita. Uma outra questão é a questão postural. Então, a criança precisa estar muito assim, bem consolidada no ato de sentar, de conseguir ficar nessa postura sentada, que parece uma besteira, né? Mas se a escrita ela se desenvolve sentada numa cadeira, como é que uma criança que ainda não consegue se portar sentada numa cadeira vai desenvolver a escrita? Então, a gente precisa trabalhar essa tonicidade do corpo inteiro. E aí a gente vai também trabalhar essa motricidade fina, que, como eu disse, antes de pegar no lápis, ela tem que pegar
essa infinidade de materiais e explorar todas as formas que ela pode trabalhar que pode trabalhar os dedos e a mão. Tem também um adaptadorzinho que às vezes a gente usa, até trouxe para ilustrar, quando a criança está com a dificuldade de fazer uma pega errada, né? Vou passar para você. Aí tem um espacinho maior onde você coloca o dedo indicador e o polegar, porque tem criança que pega muito errada, e essas pegas erradas no lápis, às vezes causa dor, incômodo, e isso é muito ruim. Então, quanto antes a gente for trabalhando, né, quando ela estiver já nessa fase, é interessante. Encaixa o dedo aqui. Aí você vai encaixar, olha... Aqui, o polegar e o indicador nesses buraquinhos aqui, ó. Aí você faz a pinça do lápis. O meu não passa, não. Eu vou dar um exemplo prático de como uma aula, né, que a gente trabalhou questões da psicomotricidade, contribuiu lá na aula da professora que estava trabalhando as habilidades de leitura e escrita. Então, eu tinha uma aluna que eu estava trabalhando nesta aula, a percepção e a orientação espacial. Então, além dessas referências, frente, trás, lado, tinha uma atividade onde eu botava, de um lado da sala, um cartão, né, com 12 quadrados e tem 12 símbolos. E aí, ela precisava ir para o outro lado da sala e numa folha em branco, reproduzir esses desenhos. E aí tem o foco, a atenção, né? Porque tem aluno que no meio do caminho já esqueceu qual era a figura. Aí ele volta correndo, não, era um triângulo. E aí, nessa atividade específica, eu percebi que a aluna, ela invertia. O triângulo que estava de um lado, ela botava do outro. A interrogação, ela espelhava, ela fazia invertida. E vários outros símbolos, ela fazia de forma espelhada. Então, quando eu levei essa informação no estudo de casa para a professora, ela está explicado porque ela está tendo dificuldade na leitura e na escrita. Porque leitura e escrita é o quê? São símbolos organizados, tem uma sequência, né? E quando você tem essa dificuldade de ver, por exemplo, se o triângulo está à direita ou à esquerda da estrela, ela vai ter dificuldade de entender ali se o A está antes ou depois do B, do P. Então, essa organização de letras. Então, trabalhando isso de forma lúdica, a gente vai também contribuir na hora que ela for decodificar. Porque tem uma questão de percepção espacial. Você vai escrever, tem uma linha, tem uma delimitação de espaço. Então, tudo isso vai ajudar e vai contribuir lá também no processo de alfabetização. Tá certo. Então, nesse caso, com o que a pessoa, a criança, vai trabalhando à mão, que ela se sentir, digamos que mais à vontade, seria a que ela viria a escrever. E isso aí vai também, aos poucos, a gente vai entendendo e vai identificando qual é a mão de dominância da criança, né? E a gente vai, por exemplo, nas práticas esportivas, as brincadeiras, a gente vai percebendo qual é a mão que a criança começa a amassar, que ela pega o pregador para poder fazer a pinça, e ela vai começando a se identificar ali qual delas é a mão dominante. Certo. E é preciso respeitar isso. Tá certo, porque tem muitas pessoas que utilizam apenas uma mão, usam a outra apenas como apoio, certo? Sim. Então, que eu mesmo, para escrever, eu sou destro. Eu escrevo com a mão direita. Eu vou aproveitar o seu exemplo aí, que você falou da questão das duas mãos. Sim. A gente, tem essa questão da mão dominante, mas a gente é importante desenvolver a outra mão também, porque no processo da escrita, a gente precisa de uma mão que estabiliza o papel, né? Você vai pegar o lápis e aí você precisa segurar o papel com a outra mão. Então, tem criança que fica com a outra mão solta e vai escrever, o papel balança. Então, isso também é importante. Você vai cortar, você precisa de uma mão para apoiar o papel e a outra para segurar a tesoura. Então, tem atividades que a gente faz, né? Que a gente vai utilizar as duas mãos ao mesmo tempo. Por exemplo, os palitinhos, onde a gente tem que pegar, porque a gente precisa também estimular a mão não dominante, por conta desse processo de que ela é importante nas atividades diárias, né, no cotidiano da gente. Sim, porque eu mesmo, como eu falei,
muitas coisas assim, questão da escrita, pegar numa tesoura, como foi o exemplo aí, eu sou com a direita, mas questão de força, trabalhar, por exemplo, habilidades, eu sou com a mão esquerda, eu sou com o lado esquerdo. Como você sabe, eu sou atleta, eu jogo goalball. E, para isso, a força que eu tenho é no braço esquerdo, é na mão esquerda. Para jogar, é onde eu me sinto mais forte para fazer esse tipo de jogo. Acontece. Eu mesmo, na dança, eu me identifico muito com algumas coisas com o lado esquerdo. Às vezes inicio muitas coisas com o lado esquerdo e penso, você é canhota? Não, eu sou destra, mas encontro facilidades em algumas coisas com o lado esquerdo. Por isso que é importante a gente estar sempre estimulando a criança, sempre trabalhar o direito, sempre trabalhar o esquerdo. Mesmo que não seja a mão dominante, ele vai quicar a bola com a mão direita, se ele é destro, mas ele precisa também estimular e quicar com a mão esquerda, né? Ele precisa explorar, experimentar esse corpo, porque o corpo não é só o lado que é dominante, o corpo ele é integrado, né? Então, é preciso que a gente estimule. Isso. Tem como exemplo, outro exemplo, se eu não me engano, é o vôlei, né? Porque a pessoa prepara com uma mão e saca com a outra, Isso, né? Isso mesmo, foi um bom exemplo. Tem jogadores de futebol mesmo que tem, às vezes chuta com a direita, chuta com a esquerda, né? Você tem uma perna de apoio, mas aí você tem que chutar com a outra perna, né? Então a gente precisa sempre estimular o lado direito e o lado esquerdo. Tá certo. E qual é a importância da psicomotricidade no atendimento educacional especializado? Pronto. O AEE. Que é o nosso tema principal, né? Então, vamos tentar aí agora resumir, né? Falar dessa importância, né? Que é essencial que nossos professores de AEE entendam a necessidade de trabalhar o AEE. A psicomotricidade no AEE. Primeiro, dizer que essa integração entre o corpo e a mente, né? Ela trabalha essas relações motoras, emocionais e cognitivos. E aí a gente consegue promover uma atividade mais significativa e também de forma global, né? Um outro aspecto é que quando a gente trabalha o corpo, a gente vai fortalecer a autoestima dessa pessoa. E fortalecendo a autoestima, a gente vai contribuir com a sua socialização, né? E como é isso? Quando a gente trabalha com o corpo, aí o aluno começa ali meio desajeitado, ele não consegue fazer um movimento, aí você vai trabalhando e ele vai, ao longo do processo, se desenvolver. E aí, com isso, ele vai tomando uma autonomia desse corpo, ele vai compreendendo que ele agora consegue fazer movimentos que ele não sabia, e isso vai facilitar a sua socialização e inclusão escolar. Então, se tinha aquelas atividades práticas que ele se excluía ali, ou era excluído porque ele não conseguia, ele não tinha habilidade, ele vai ser trabalhado dentro do AEE com a psicomotricidade e vai fazer com que ele se sinta mais preparado, né, para participar das atividades, digamos, esportivas, de lazer, de jogos, né, da escola. Então, esse trabalho com a psicomotricidade vai ser um grande apoio no processo de aprendizagem, porque esse corpo, quando está em harmonia com a mente, né, esse movimento, né, que traz todo um processo de pensamento para planejar esse movimento, vai facilitar com que esse aluno, né, se desenvolva. E isso vai contribuir lá na sala de aula, vai ajudar na escrita, vai ajudar na leitura, vai ajudar na concentração, no foco, na atenção. Um outro aspecto é falar que o atendimento educacional especializado, ele é um planejamento individualizado, né? Então, o profissional do AEE, ele vai identificar ali no aluno se ele tem necessidade de trabalhar o equilíbrio, se ele tem necessidade de trabalhar a lateralidade, ele traz esses recursos da psicomotricidade para ajudar. Um outro aspecto muito importante é o lúdico.
todas essas atividades, elas são lúdicas, elas são prazerosas, e isso faz com que o aluno, de fato, se interesse, né? Ele aprende brincando, ele aprende se divertindo. E aí, quando a gente traz também os elementos da cultura corporal, ele vai jogar a bola, ele vai dançar, ele vai praticar uma ginástica, e aí ele vai ter realmente mais prazer em aprender. Então, resumidamente, a psicomotricidade, ela desempenha um papel fundamental, essencial no atendimento educacional especializado, porque ela vai contribuir nesse desenvolvimento integral desses alunos que têm deficiências, que têm os transtornos, que têm altas habilidades. E aí, é importante dizer também um outro aspecto, que quando a gente vai planejar para esse aluno, a gente tem que explorar as diversas formas que o ser humano tem de aprender. E aí a gente vai para além do aluno, para todas as pessoas em geral. Temos pessoas que são muito mais visuais, elas aprendem vendo, elas precisam, quando o professor está dando aula, que tenha um slide com texto, elas precisam ter o suporte, o recurso visual de imagens, de filmes. E tem as pessoas que vão ter a necessidade de escutar mais, que é o seu caso, por exemplo, né? Você precisa ter uma aula onde tenha muitos comandos de voz, que sejam claros. Então, tem esse aluno que ele é mais auditivo. Tem um aluno que ele precisa experimentar, ele precisa pegar, ele precisa sentir, que é o aluno mais sensorial. Então, a gente precisa explorar, né? Dentro do nosso planejamento, todas essas possibilidades, né? Explorar isso bem. E isso vai se refletir também na adequação curricular da escola, né? Porque a gente precisa entender que todos nós somos únicos, diferentes e temos necessidades, né, específicas. Então é isso. A psicomotricidade é importantíssima. Vou fazer agora a propaganda. Coloquem professores de educação física nos atendimentos educacionais especializados, porque a gente vai trazer essa bagagem mais completa para entender este ser humano de forma integral, trazendo também o movimento ligado com o cognitivo e com as emoções para esse atendimento. Tá certo. E, nesse caso, ajuda também na forma de interagir com os outros colegas. Sim. Né? Com certeza. O trabalho com o corpo, explorando e descobrindo as potencialidades desse corpo, vai trabalhar a autoestima. E a gente, quando está com a autoestima em alta, a gente é muito mais sociável, a gente está muito mais confiante de quem a gente é, e a gente realmente se coloca no mundo de uma outra forma, né? Quando eu começo a me relacionar bem comigo mesmo, eu mudo a minha forma de me relacionar com o outro. E aí, com isso, é autoestima. E aí o sujeito melhora. Com certeza. E como você deu exemplo sobre a minha parte, eu comecei a me interessar por essa parte da comunicação, essa interação, justamente através do rádio, que é com o trabalho da audição. Bacana. Justamente através do rádio. Bacana. Mas tá aí, pessoal. Este foi o podcast de hoje. Mas antes, professora Isis, por favor, suas considerações finais. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer um pouco do meu conhecimento, e espero que possa contribuir com esse canal, que é uma ferramenta pedagógica fantástica do CAP Grapiúna. Falar da importância do atendimento educacional especializado, que é uma ferramenta de inclusão, que ela está presente no CAP, mas que ela precisa estar presente e acontecendo de fato nas unidades escolares, né? A gente precisa olhar o outro ser humano como uma pessoa importante. Todo aluno que chega para a gente, ele é único, e a gente precisa estar sempre nesse processo de buscar conhecimentos para oferecer sempre o melhor para o outro. Muito obrigado, parabéns. De nada. Foi muito bom essa interação, esse aprendizado. Cada entrevista é um novo conhecimento. Valeu. Mas tá aí, pessoal. Esse foi mais um podcast. Lembrando, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça. E também se inscreva aqui no nosso podcast. Tá certo? Podcast. Até a próxima!